Boa tarde, Valbert. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui na Rota do Dia, líder e audiência no horário. Valbert, vamos trazer duas notícias aqui, notícias de setores diferentes da sociedade, mas que tem sua relevância. A primeira notícia nós vamos falar sobre o influenciador Ítalo Bruno, o mesmo influenciador que já havia sido preso anteriormente, devido à divulgação de jogos de azar. Também ele já teve problemas com a polícia devido à utilização de veículos para a realização de manobras perigosas nas vias das capitais. E o Ítalo Bruno voltou agora aos noticiários. Desta vez ele teve o seu carro apreendido, um carro modelo de luxo. Ele acabou sendo apreendido porque estava transitando sem placas. Segundo o próprio Ítalo Bruno, que divulgou nas suas redes sociais essa apreensão do seu veículo, ele estava andando nas ruas dali do bairro mesmo, próximo à sua casa, acabou então sendo avistado por uma viatura do Rony, e os policiais fizeram ali uma busca nos seus carros, pediram a documentação. Segundo o Ítalo Bruno, estava tudo correto, no entanto, como o carro estava sem uma das placas, aí ele estava então ferindo um dos códigos aí de trânsito, né? Um dos artigos do Código de Trânsito. A gente sabe que os carros obrigatoriamente precisam transitar com placas, e o Ítalo Bruno disse que uma das placas do seu veículo havia caído. Ele, por questão ali mesmo de falta de atenção, não colocou a placa no local novamente, e devido a isso o carro dele acabou sendo apreendido e encaminhado para um pátio, né, que tem aí um convênio com o Detran do Piauí, e devido a isso o veículo do Ítalo Bruno, como eu disse, um veículo de luxo, acabou sendo apreendido. Segundo o próprio influenciador, desta vez não tem nenhum problema a mais, né, não teve nenhum problema envolvendo a polícia, nem nada, apenas uma questão mesmo administrativa. Como a gente fala, quando o carro é apreendido dessa forma, é apenas uma punição administrativa, onde agora o dono do veículo, no caso o Ítalo, vai precisar ir pagar uma multa e voltar a placa para o seu local de origem, né? Então, desculpa estar interferindo aí no seu destaque, pode mas ficar à vontade. Assim, não é uma questão, né, administrativa, mas isso é grave, ninguém pode estar circulando por aí sem placa. Exatamente, entendeu? até porque... E aí o veículo é novo, já estava há 3 dias sem placa, segundo o próprio proprietário aí do veículo. E é assim, o Marcelo bem aqui foi multado com a placa da frente dele. Caiu também, ele não, eu acho que o Marcelo nosso queria era Play A, não botou a placa, entendeu? Foi multado pela Polícia Federal, e o procedimento é esse, não é que estava tudo correto, estava errado. Exato. O carro estava sem placa e estava errado. Em questões documentais, né, segundo o Ítalo, estava beleza. correto, porém é uma falha grave, né? Tanto é que o carro foi apreendido, porque não se apreende o carro por qualquer coisa, né? Então, uma alteração desta, que é uma alteração de identificação do veículo, quando você retira a placa, porque depois que você retira a placa, a quantidade de carros iguais ao dele rodando, aí você imagina um carro desse poderia ser um carro roubado, poderia ser um carro clonado. Então, de fato, é uma falha grave, né? Quando a gente fala que não tinha nada a ver a questão documental, de fato não tinha, porém, uma falha como essa de não estar com a placa é grave, e o carro acabou sendo então apreendido. Ei, Vitor, eu quero abrir aqui um parênteses nesse seu destaque aí, porque hoje mesmo eu vim aqui para a televisão, e há 2 meses o Fantástico, né, mostrou uma matéria em relação a pessoas, de tal forma que até o próprio comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão ele foi afastado. Qual é o crime que essas pessoas estariam cometendo? Principalmente sonegação de impostos. Porque essas pessoas arrumavam uma certa licença, eu não sei como é o nome. Todo taxista ele tem um desconto aí de 20% a 30% na compra do seu veículo. Isso. Então, muitas pessoas do Maranhão, nessa matéria que foi destaque lá nesse programa nacional, eles estariam agindo de má fé, como se fossem taxistas, comprando os veículos com esse descontão aí, né? E burlando as leis. E aí hoje, eu vindo para cá para a televisão, eu vi diversos veículos com placas vermelhas circulando pela cidade. Inclusive eu vi um rapaz na frente de uma instituição que jamais era para aquele veículo estar ali. Aí eu olhei e digo, rapaz, esse carro aqui deve ser de alguém grande. E a placa vermelha. E o carro de uma outra cor que não é táxi. E carros circulando também de cor branca, com a placa vermelha, sem ser mais
de um taxista. Eu quero saber se já foi apreendido também algum carro de placa vermelha aqui, né, se passando por táxi, porque se é um carro comum e tem a placa vermelha e não é táxi, algo de errado aí não está certo. Eu queria fazer um balanço. Eu vou passar lá novamente, vou pegar a placa desse carro e vou ver de que forma que esse carro está perante a Eldetran. Exatamente. Carros de placa vermelha podem ser também carros de aluguel, né? Porém, é um aluguel específico, não esse aluguel que a gente vai numa empresa e tal. Então, assim, de fato precisa ser melhor observado. Você trouxe bem a informação que, inclusive, já saiu aí nacionalmente sobre o que estava acontecendo em São Luís. Lá estava avacalhado, como a gente fala, né? Justamente. Lá estava bagunçado, de fato. Inclusive, pessoas do próprio governo estadual do Maranhão, da Polícia Militar, Ministério Público, o comandante da polícia foi afastado porque o carro dele era um dos carros que estava aí dentro dessa investigação que foi feita, entendeu? Então... E todos eles pagando a menos nos impostos. 20 a 30 mil reais a menos. Enquanto a gente tendo que pagar o valor cheio aí para poder pagar esse tipo de falha nesses processos, né, Valbert? Então, de fato, precisa ser melhor apurado tudo isso. E agora, Valbert, vou mudar um pouco de assunto aqui, vamos falar sobre transporte público aqui em Teresina, um assunto que a gente trata isso há vários momentos, a gente já trouxe essa pauta aqui sobre transporte público. E agora, Valbert, o que pode acontecer é que pode haver aí um aumento no valor das passagens aqui na nossa capital. Isso não há nenhuma confirmação no momento, mas o próprio prefeito Silvio Mendes não negou que pode haver um aumento nos custos aí para quem utiliza o transporte coletivo aqui em Teresina. Segundo o Silvio Mendes, vai haver aí alguns estudos na questão da viabilidade do transporte público, na questão da tabela de custos, e tudo isso acaba mostrando lá no final, em um relatório, se há ou não a necessidade de um aumento nessas tarifas. Hoje a tarifa cheia do transporte público é de R$ 4,00 e existe aí alguns setores que têm direito a meia passagem, e essa meia passagem ela não é a metade dos R$ 4,00, né? Ela tem uma isenção maior e ela fica ali por R$ 1,35 para estudantes e tudo mais. Então é esse pessoal que paga a meia passagem. E vai haver uma reunião, inclusive essa reunião deve acontecer nos próximos dias, né? Até nas próximas horas, e aí se estender pelos próximos dias, uma reunião com os responsáveis pelo transporte público aqui na capital, também com as pessoas que foram responsáveis pelo plano diretor do transporte público de Teresina, e tudo isso pode apontar um aumento do transporte público em Teresina. Esse é um assunto que a gente já trata várias vezes, porque é algo que acaba sendo um prejuízo para a sociedade. O transporte público aqui em Teresina, hoje em dia, ele é isso, ele é prejudicial. Muitas pessoas não utilizam mais o transporte público porque, infelizmente, não conseguem utilizar. A realidade é essa, né? Um transporte público que acaba sendo defasado, muitos problemas com a falta de ônibus, com as linhas também, tem problemas aí com linhas, e isso tudo é que deve ser solucionado aí nessas próximas reuniões, que pode, inclusive, ter esse aumento de passagem. O prefeito Silvio Mendes alertou que não é algo que ele queira que aconteça, mas pode ser que aconteça. Ele não negou que existe sim essa possibilidade. Vamos ficar atentos, né? A gente tá vendo aí a reportagem do nosso portal Dia, que além dessa tem muitas outras atualizações. Essa é uma reportagem do nosso amigo Ezequiel Araújo e do André dos Santos, e a gente vai continuar aí atentos a essa novidade que pode vir do transporte público, se vai ou não ter esse aumento de passagens, e também outras soluções que a Prefeitura de Teresina pode apontar pelo transporte, que de fato, até o momento, é um dos grandes problemas aqui da nossa capital. E Douglas Júnior, procura bem para mim, por favor, você, o Fabrício, o Marcelo ou o Vitor, uma cidade a qual o prefeito, ele vai para dentro, ele saiu da casa dele, um prefeito de uma capital aqui do Piauí, ou de uma capital do Brasil, ele sai da casa dele para verificar as situações dos ônibus. Aí lá ele encontra ônibus que não era para estar mais nem circulando na cidade, ônibus com pneu careca, todo tipo de erro do mundo ele encontra lá na empresa de ônibus, lá na cidade dele, entendeu? E aí ele diz, gente, a situação não é para ser assim, e eu quero mostrar aí esse prefeito. Em relação a essa meia passagem, Vitor, eu não sou a pessoa adequada e longe de mim em saber, em dar ordens e dizer e as ideias, mas assim,
nunca se foi uma meia passagem. Se nunca se foi uma meia passagem, alguém vai estar pagando por quem está pagando abaixo da meia passagem. Então, gente, vamos ver de que forma isso pode ficar bom para todo mundo. Até mesmo porque hoje, se você tem 4 amigos aqui, por exemplo, lá no condomínio onde eu moro, tem umas pessoas lá que elas não pegam mais ônibus. São 3 amigos. Eles chamam um aplicativo e aí eles vêm para o centro e é como se fosse, e às vezes sai até mais barato do que o valor do ônibus. Então tem que ser algo que seja bom para todos. Porque a gente entende o lado da prefeitura, a gente entende o lado do empresário, mas essa passagem, ela sendo aumentada, a situação dos ônibus vai melhorar? Porque todo dia tem ônibus no prego ali na Santa Maria. Quando é na Santa Maria, aqui no Putivelho, em todas as regiões de Teresina tem ônibus no prego. Aumentando a passagem, os ônibus que já não podem estar mais circulando na cidade, vão deixar de circular? Tem que ver isso também. Porque o povo precisa de conforto. Né? E é tão difícil, gente, depender de ônibus. É tão difícil. Só quem sabe é quem depende. Vitor. Tudo que a gente não tem aqui, né, Valbert, é a questão da comodidade no transporte público. É tudo que não tem. Os ônibus são, de fato, antigos, deveriam ser no máximo de 10 anos, ou seja, estamos em 2025, os ônibus deveriam ter sido fabricados até 2015 no máximo, a gente sabe que isso não acontece. Fora, a gente teve aí ônibus com ar-condicionados, eu acho que por menos de meses, né? Por poucos meses a gente teve ônibus com ar-condicionados, hoje em dia já não rodam mais. Fora as paradas de ônibus também, a insegurança que elas trazem, enfim. Tudo isso e você ainda tem que pagar também um valor a mais aí, pode ser que aconteça. Então tudo isso vai precisar de fato ter um estudo aí para que não haja prejuízos maiores para aqueles que mais necessitam, né, Valdir? Olha aí, Vitor, só me atualiza o dia dessa matéria aí, viu? Dia 20 de janeiro de 2025, portanto eu não estou equivocado. Tá aí, prefeito de Guarulhos fiscaliza 53 ônibus do transporte público e identifica irregularidade aí. Identifica a regularidade aí nessa segunda-feira, dia 20. É uma empresa da cidade de Guarulhos. Lá em São Paulo a passagem está 5,20, se eu não me engano. E aí tá, eu ainda hoje vou mostrar um vídeo do prefeito saindo da casa dele 4 horas da manhã e indo lá. Entendeu? Uma belíssima atitude. Não adianta só dizer que precisa disso, precisa daquilo e os proprietários de ônibus não estarem fazendo de fato a parte deles. Entendeu? Vitor, muito obrigado, viu, meu irmão? Obrigado, Valber. Sempre que precisar, só chamar aqui pelos corredores. Deixa comigo, rapaz. Pra mim, você é um caminhão carregado de boa informação, rapaz. Aí, é desse jeito, dessa forma e dessa maneira, menino. 99911-2111.